No casamento, meu filho sussurrou: "Não aparece nas fotos." Eu sorri, mas doeu como faca. Quando o fotógrafo revelou as imagens, ele me ligou: "Senhora, tem uma foto que ele não pode ver." Quando eu vi, eu gelei. Eu sempre achei que o som de um coração se partindo fosse alto, como um prato de porcelana estilhaçando no chão da cozinha num domingo de macarronada. Mas eu estava errada. O som de um coração se partindo é o silêncio. É um ruído abafado, seco, que acontece dentro do peito, enquanto todo mundo ao redor está aplaudindo e sorrindo. Eu estava ali, parada no degrau de mármore daquele altar luxuoso. O cheiro das lírios brancos impregnava o ar, misturado com o perfume importado dos convidados. Eu me sentia bonita, sabe? Tinha escolhido um vestido terracota, de seda pura, discreto e elegante, exatamente como uma mãe deve se vestir no dia mais importante da vida do seu único filho. Alisei o tecido na cintura, respirei fundo para conter a emoção e dei um passo à frente quando o fotógrafo, um rapaz simpático chamado Beto, fez o sinal para a foto oficial da família. Meu filho, o Lucas, estava radiante. O terno azul marinho caía perfeitamente nos ombros que eu tantas vezes acalentei quando ele era menino e tinha febre. Ao lado dele, a Patrícia, a noiva. Impecável, sim, mas com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu me aproximei para abraçá-lo, pronta para eternizar aquele momento que me custou as economias de uma vida inteira. Foi quando o Lucas se inclinou na minha direção. Eu achei que ele fosse me dar um beijo na testa ou dizer: "Obrigado, mãe." Mas ele chegou bem perto do meu ouvido, com o hálito cheirando a menta e champanhe, e sussurrou: "Mãe, sai dessa. A Patrícia quer uma foto só do casal. Fica no canto, por favor, não aparece nas fotos agora." O mundo parou. O flash da câmera disparou, mas eu já não via mais nada. "Não aparece nas fotos." A frase ficou ecoando na minha cabeça, batendo nas paredes do meu crânio. Eu tinha pagado por aquele fotógrafo. Eu tinha pagado pelas flores atrás deles. Eu tinha pagado até pelo sorriso que a Patrícia exibia. Mas eu era um borrão indesejado na paisagem perfeita que eles queriam vender para as redes sociais. Se você já sentiu na pele a dor fria da ingratidão vinda de quem você mais ama, eu peço que se inscreva agora no canal. Vamos compartilhar essa jornada juntos, porque o que vou contar aqui precisa ser ouvido. Deixe seu like se você valoriza a família de verdade. Eu obedeci. Essa é a pior parte, a que me dá um nó na garganta até hoje. Eu não fiz um escândalo. Eu não gritei. A minha dignidade de mulher criada à moda antiga, que engole o choro para não incomodar as visitas, falou mais alto. Eu dei 2 passos para trás, saindo do enquadramento, e me sentei no primeiro banco de madeira maciça. Senti os olhares. Ah, como senti! Aquela prima distante do interior me olhou com uma mistura de pena e curiosidade. A vizinha fofoqueira, Dona Clotilde, cochichou algo com o marido, apontando discretamente para mim com o leque. Eu mantive a postura ereta, o queixo levantado, mas minhas mãos tremiam sobre o colo. Eu via o flash estourar repetidamente. Clique, clique, clique. Eles sorriam, abraçados, o casal de comercial de margarina, enquanto a mãe que financiou o sonho era rebaixada a espectadora da fila do gargarejo. Lucas nem olhou para trás. Ele estava ocupado demais ajeitando o véu da esposa, preocupado se a luz estava boa. Naquele momento, sentada naquele banco duro da igreja, vendo meu filho me excluir do registro visual da vida dele, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas tristeza. Era como se uma chave tivesse virado na fechadura da minha alma. Eu pensei que aquela humilhação pública seria o ponto mais baixo da minha vida. Eu achei que nada poderia doer mais do que ser expulsa da foto do casamento do meu próprio filho. Mas eu estava enganada. Aquilo era só o começo. Eu não sabia, mas aquele sussurro cruel do Lucas foi, na verdade, um aviso divino. Porque se eu tivesse aparecido naquela foto, talvez eu nunca tivesse descoberto o que estava prestes a acontecer assim que a festa começasse. O pior veneno não é aquele que a gente engole na hora,
é o que colocam na nossa comida pelas costas, e o banquete da traição já estava sendo servido. Para entender como cheguei àquela humilhação no altar, preciso voltar um pouco no tempo. Aquele homem frio que me mandou sair da foto não era o menino que eu criei. O meu Lucas, o menino que ralava o joelho jogando bola na rua e corria para o meu colo chorando, tinha desaparecido. No lugar dele, ficou um estranho que vestia roupas de marca e repetia opiniões que não eram dele. Tudo começou a mudar quando a Patrícia entrou na nossa vida. Não me entenda mal, eu não sou aquela sogra ciumenta de novela. Pelo contrário, eu queria uma filha. Eu rezei para que meu filho encontrasse uma mulher boa. Mas Patrícia era como aquelas maçãs de supermercado, encerada, brilhante e perfeita por fora, mas com uma textura arenosa e sem sabor por dentro. Quando anunciaram o casamento, eu fiz o que qualquer mãe brasileira aposentada faria: abri mão do meu conforto. Eu trabalhei 35 anos em banco, lidei com o dinheiro dos outros a vida toda e sempre fui econômica. Tinha minhas reservas para a velhice, para reformar o telhado que estava com infiltração, para viajar com as minhas irmãs para Águas de Lindóia. Mas quando Lucas me mostrou o orçamento da festa, eu não hesitei. Mãe, a gente quer algo simples, mas a família da Patrícia é exigente, ele disse, com aquele olhar de cachorro que caiu da mudança. Simples. No dicionário da Patrícia, custava uma fortuna. Eu tirei 60 mil reais da minha poupança. 60 mil. O dinheiro suado de décadas. Paguei 80% daquele luxo todo. E sabe o que recebi em troca? Exigências. Nada estava bom. Se eu sugerisse um bem casado, ela dizia que era cafona. Se eu falasse de música, ela revirava os olhos. Mas o sinal vermelho piscou forte mesmo na noite do jantar de noivado, aqui na minha sala de jantar. Eu havia preparado um momento especial. Fui até o meu cofre e peguei uma caixinha de veludo azul marinho, gasta pelo tempo. Dentro estava o colar de esmeraldas da minha avó Joana, uma peça antiga, com pedras verdes profundas, carregada de história e amor. Era a minha herança mais preciosa. Quando servi o café, coloquei a caixa na mesa, na frente da Patrícia, com as mãos trêmulas de emoção. Querida, isso está na família há 3 gerações, eu disse, com os olhos marejados. Quero que seja seu, como símbolo de que agora você é minha filha também. Patrícia abriu a caixa. Eu esperava um suspiro, um sorriso, talvez uma lágrima. Mas ela apenas torceu o nariz, como se sentisse um cheiro ruim. Ela levantou o colar com a ponta dos dedos, com nojo, examinou o fecho antigo e soltou a frase que trincou algo dentro de mim. É bem vintage, né, dona Helena? Meio pesado pro meu estilo. Mas sabe dizer quanto vale o ouro se a gente derreter? De repente dá para fazer uma pulseira mais moderna. O silêncio na mesa foi absoluto. Eu olhei para o Lucas, esperando que ele a repreendesse, que defendesse a memória da bisavó dele. Mas ele apenas riu nervoso e disse: mãe, a Patrícia tem um gosto mais atual. A senhora sabe como é. Eu guardei o colar de volta na caixa. Naquele momento, eu entendi. Eles não queriam a minha história, nem o meu amor. Eles queriam o que eu podia derreter para bancar os caprichos deles. Eu engoli o choro junto com o café frio. Mas eu mal sabia que a ganância dela não parava em joias antigas. Ela queria me apagar completamente, e o plano já estava traçado. Os meses que antecederam o casamento foram um exercício cruel de invisibilidade. Sabe quando você está numa sala cheia de gente, fala algo e ninguém responde? Foi assim que me senti durante todo o planejamento. O meu dinheiro era onipresente, pagava cada boleto, cada fornecedor, mas a minha opinião? Essa era proibida. Eu descobria as coisas pelas redes sociais, via no Instagram da Patrícia, dia de escolher os doces com a mamãe, e lá estava ela com a mãe dela, provando chocolates finos que eu ia pagar. Para mim, restava a fatura do cartão e o silêncio. Quando eu perguntava, o Lucas vinha com aquela conversa mole. Mãe, não quisemos te cansar. A senhora já tem idade.
Essas coisas demoram. Como se ter 68 anos fosse uma doença incapacitante e não sinônimo de experiência. Mas a gota d'água, o momento que quase me fez explodir, foi a conversa sobre o vestido. Faltava um mês para a cerimônia. Patrícia veio à minha casa, sentou no sofá sem aceitar nem um copo d'água e foi direto ao ponto. Dona Helena, sobre sua roupa? O decorador sugeriu que a senhora usasse tons neutros. Um bege bem clarinho, talvez um cinza rato. Sabe como é, para não brigar com as flores da nave, que serão cor-de-rosa. Cinza rato. Bege. Ela queria que eu me vestisse da cor da parede, queria que eu me camuflasse no cenário para não ser notada. Engoli em seco. A minha vontade era gritar, mas novamente o amor cego pelo meu filho falou mais alto. Só que dessa vez eu tive um pequeno ato de rebeldia. Não comprei bege. Comprei um vestido terracota. Uma cor de terra, de força, de vida. Era elegante, mas dizia: eu estou aqui. Achei que o tormento tinha acabado, mas uma semana antes do grande dia, a campainha tocou tarde da noite. Era o Lucas. Ele estava pálido, suando frio, chorando copiosamente. Mãe, deu tudo errado. O buffet reajustou os preços, teve uma taxa extra de importação das bebidas. Faltam 10 mil reais. Se a gente não pagar até amanhã, eles cancelam o serviço de garçons. 10 mil reais. Era exatamente, centavo por centavo, o dinheiro que eu tinha guardado para a minha viagem de cruzeiro com a Neide e a Glória, minhas amigas de infância. Seria a nossa primeira viagem sozinhas em 20 anos. Eu já tinha até comprado as malas. Olhei para o meu filho, aquele homem barbado chorando como criança no meu sofá. O que uma mãe faz? O coração sangra, mas a mão assina o cheque. Está bem, meu filho. A minha voz saiu falha. Naquela noite, liguei para a agência de viagens. Cancelei tudo. Disse que era motivo de força maior. E era. A força maior era a ingratidão que eu alimentava com o meu próprio suor. Eu paguei para ver meu filho feliz. Paguei para evitar um escândalo. Paguei para ser aceita. Mas quando cheguei na festa, depois daquela humilhação na igreja, descobri que o meu sacrifício não valia nenhum lugar de honra à mesa. O que eles fizeram comigo no salão de festas foi de uma crueldade tão calculada que até hoje, quando lembro, sinto o gosto amargo de bile na boca. Depois da igreja, eu entrei no carro de aplicativo sozinha. O carro dos noivos levou a Patrícia, o Lucas e, para minha surpresa, os pais dela. Eu tentei me convencer de que era apenas logística, que não cabia todo mundo. Respirei fundo, retoquei o batom no espelho retrovisor e disse a mim mesma: Helena, engula esse choro. A festa custou os olhos da cara e você vai aproveitar, nem que seja para comer o camarão que você pagou. O salão de festas era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto como cascatas de luz. Arranjos florais gigantescos perfumavam o ambiente. Tudo impecável. Fui caminhando entre as mesas, cumprimentando conhecidos, com aquele sorriso de cera que a gente coloca no rosto quando a alma está gritando. Procurei a mesa 1, a mesa da família. Geralmente ficam os noivos e os pais de ambos os lados, certo? É a tradição. É o respeito. Mas meu nome não estava lá. Na mesa 1 estavam os pais da Patrícia, rindo alto, taças de champanhe na mão, sendo servidos primeiro. Na mesa 2, os padrinhos ricos. Na mesa 3, os amigos da faculdade. Eu fui andando, o número das mesas aumentando e a localização piorando. Mesa 18. Parece piada, mas não foi. Me colocaram na mesa 18. Era a última mesa do salão, colada na porta batente da cozinha. E pior, estrategicamente posicionada na frente de uma caixa de som gigante. A cada batida do grave da música eletrônica, meu peito vibrava e meus ouvidos zumbiam. Na mesa comigo não havia ninguém próximo. Apenas um casal de primos de terceiro grau do interior que eu não via há 20 anos. E um tio-avô da Patrícia que dormia sentado. Eu era a financiadora daquela noite de gala, mas fui tratada como a parente pobre que a gente esconde no fundo do quintal. De onde eu estava, mal conseguia ver o meu filho.
Via apenas as costas dele e os flashes dos fotógrafos ao redor da mesa principal. A mãe da Patrícia, Dona Sônia, brilhava no centro das atenções, recebendo os elogios pela festa que eu paguei. Aquilo era uma violência silenciosa. Lá pela meia-noite, a dor de cabeça e a humilhação eram tantas que precisei fugir. Fui ao banheiro, buscando 5 minutos de silêncio e água fria no rosto. O banheiro era puro luxo, mármore e espelhos dourados. Entrei numa das cabines e fechei a porta, encostando a testa na madeira fria, tentando não desabar. Foi quando ouvi o barulho de saltos entrando. Eram 2 mulheres. As vozes eram inconfundíveis. Patrícia e a mãe dela, Sônia. Ai, mãe, meus pés estão me matando. Mas a festa está perfeita, né? Disse Patrícia. Linda, filha, um luxo. Mas vem cá, e a velha? Ela não vai criar caso por ter ficado lá no fundo, não? Perguntou Sônia, com um tom de deboche que me fez prender a respiração. A dona Helena? Imagina, ela é mansa. Faz tudo o que o Lucas pede. Patrícia riu, e era uma risada feia, seca. O Lucas disse para ela que foi erro do cerimonial e ela engoliu. Relaxa, mãe. O importante é o plano depois da lua de mel. Eu gelei dentro daquela cabine. Meu coração disparou tanto que achei que elas fossem ouvir. Você tem certeza que o Lucas consegue convencer ela? Sônia insistiu, baixando o tom de voz. Absoluta. Ele já está trabalhando a cabeça dela. A gente volta de viagem, diz que a casa nova precisa de reforma e o Lucas convence a velha a vender o apartamento dela para investir com a gente. Ela adora se sentir útil. Assim que a escritura passar para o meu nome e do Lucas, a gente vê o que faz. Talvez aquela casa de repouso no interior, sabe? É baratinha e ela não vai dar trabalho. O dinheiro da venda vai garantir nossa vida, mãe. O som da descarga automática de outra cabine cobriu o meu suspiro de horror. Elas saíram rindo, retocando a maquiagem, prontas para voltar ao palco. Eu fiquei ali, paralisada, sentada na tampa do vaso sanitário, tremendo dos pés à cabeça. Não era apenas desamor, era um golpe. Eu não estava apenas perdendo meu filho. Eu estava dormindo com o inimigo e prestes a perder meu teto. A festa continuava lá fora, mas dentro de mim a guerra tinha acabado de ser declarada. E elas não faziam ideia de com quem estavam lidando. O dia seguinte ao casamento foi como acordar de uma ressaca violenta, mesmo sem eu ter bebido uma única gota de álcool na festa. A casa estava mergulhada num silêncio absoluto, daquele tipo que zune no ouvido. Abri as janelas da sala, mas o sol que entrava parecia frio. Não havia telefone tocando, não havia mensagens de agradecimento, não havia nem o som dos passos do Lucas, que morou comigo até os 30 anos. Eles tinham embarcado para as Maldivas na madrugada. Primeira classe. Resort 5 estrelas, bangalô sobre a água. Tudo pago com o bônus que eu dei de presente, achando que estava comprando a felicidade do meu menino. Enquanto meu dinheiro tomava sol no Oceano Índico, eu estava ali, de roupão, tomando café requentado e olhando para as paredes da minha casa. Pela primeira vez em décadas, olhei para o meu lar e não vi um refúgio. Vi um alvo. A conversa que ouvi no banheiro rodava na minha mente como um disco arranhado. Assim que a escritura passar para o meu nome, a gente interna a velha. A cada gole de café, a ficha caía um pouco mais, pesada como chumbo. Eu sempre justifiquei as falhas do Lucas. É o estresse do trabalho, eu dizia. É influência dos amigos, eu pensava. Mas não. A verdade nua e crua, que nenhuma mãe quer encarar, estava ali na minha frente. Eu criei um homem fraco. Um homem que permitia que a esposa planejasse o descarte da própria mãe como se eu fosse um móvel velho e cupinizado. Durante a primeira semana da viagem deles, o instinto materno gritou. Peguei o telefone umas 10 vezes. Queria saber se chegaram bem, se o hotel era bonito, se estavam comendo direitinho. Disquei o número do Lucas. Mas antes de apertar o botão verde de chamar, eu olhava para a minha mão enrugada, segurando o aparelho. Aquela mão que trabalhou anos digitando em caixas de banco, que trocou fraldas, que assinou cheques.
E se eu ligasse? Ele atenderia impaciente. Oi, mãe, tá tudo bem, tchau, estamos ocupados. E eu ficaria ali, mendigando atenção, enquanto eles riam da velha que logo estaria num asilo barato. Não. Coloquei o telefone na mesa com força, um estalo seco na madeira. Decidi que não ligaria. Não mandaria mensagem. Se eles quisessem saber se eu estava viva ou morta, teriam que procurar. Os dias se arrastaram. 1, 2, 5, 10 dias. O telefone permaneceu mudo. Nenhuma foto no WhatsApp, nenhuma ligação a cobrar. Nada. O silêncio deles era a confirmação de que eu não existia mais como mãe. Eu era apenas um obstáculo financeiro a ser removido. A solidão, que antes me assustava, começou a virar minha companheira de trincheira. Eu andava pela casa vazia não mais como uma viúva triste, mas como uma general inspecionando o território antes da batalha. Eu estava decidida a vender a casa, sim, mas não para dar o dinheiro a eles. Eu estava pensando em como me proteger, em como blindar o pouco que me restava de dignidade. Foi no 11º dia, uma terça-feira cinzenta e chuvosa, que o telefone finalmente tocou. Meu coração deu um salto. Seria o Lucas? Será que ele tinha lembrado que tem mãe? Corri para atender, a esperança idiota ainda acesa no peito. Alô? Lucas? Mas a voz do outro lado não era a do meu filho. Era uma voz masculina, grave e trêmula, carregada de uma urgência que me fez arrepiar a nuca. Dona Helena? Aqui é o Beto, o fotógrafo do casamento. A senhora pode falar? É um assunto delicado. Eu senti um frio na espinha. Fotógrafos ligam para entregar álbuns, para cobrar parcelas, não com aquele tom de velório. Aconteceu alguma coisa com as fotos, Beto? Queimaram? Não, senhora. Pior. Dona Helena, eu ia mandar o link direto pro Lucas, mas minha consciência não deixou. Eu tratei uma imagem aqui e a senhora precisa ver isso antes deles. É uma questão de caráter. Eu estou perto da sua casa. Posso ir aí agora? Desliguei o telefone com as mãos geladas. O que poderia ser tão grave numa simples foto de casamento a ponto de fazer um estranho vir até a minha casa no meio de uma tarde de chuva? Eu não sabia, mas aquela visita estava prestes a explodir a única ponte que ainda restava entre mim e meu filho. Aqueles 20 minutos entre o telefonema e a chegada do Beto foram os mais longos da minha vida. A chuva lá fora tinha apertado, batendo na janela da sala como se quisesse entrar à força. Eu andava de um lado para o outro, ajeitando almofadas que já estavam arrumadas, passando um pano imaginário sobre a mesa de vidro. O medo tem essa capacidade estranha de nos deixar hiperativos. Minha mente criava 1000 cenários. Será que o Lucas estava usando drogas? Será que ele batia na Patrícia? Será que ele tinha outra família escondida? Quando a campainha finalmente tocou, meu coração disparou tanto que senti uma pontada no peito. Respirei fundo, compus a minha postura, afinal a gente não recebe visita desmoronando, e abri a porta. Beto estava ali, molhado, segurando a mochila do equipamento contra o peito como se fosse um escudo. Ele parecia muito mais jovem sem a câmera na frente do rosto. Um menino, de seus 20 e poucos anos, com olheiras profundas e uma expressão de quem carregava o peso do mundo. Entre, meu filho. Por favor. Dei passagem. Ele entrou, limpando os pés no capacho com um cuidado excessivo, pedindo desculpas por molhar o chão. Eu ofereci um café, porque na minha casa, não importa a tragédia, a gente oferece café. Ele aceitou, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de porcelana. Sentamos na mesa de jantar. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo barulho da chuva e pelo tilintar da colher na xícara dele. Beto não me olhava nos olhos. Ele encarava a toalha de mesa bordada. Dona Helena, ele começou, a voz falhando. A senhora lembra de mim na festa? A senhora foi a única pessoa que me ofereceu um copo d'água em 12 horas de trabalho. A única que perguntou se eu tinha jantado. O resto do pessoal... Bom, para eles eu era invisível. Eu sorri, um sorriso fraco. Gentileza é artigo de luxo hoje em dia, pelo visto. Eu lembro, Beto. Você é um bom rapaz, mas não veio aqui na chuva para elogiar minha educação.
O que aconteceu? Ele suspirou fundo, colocou a xícara na mesa e puxou um laptop prateado da mochila. Eu sou contratado para registrar momentos felizes, sabe? Sorrisos, beijos, abraços. Mas a câmera não tem filtro moral. Ela captura o que está na frente dela. Ele abriu o computador, a luz da tela iluminando seu rosto tenso. Eu estava editando as fotos do making-of da noiva, aquela parte antes da cerimônia, no camarim. Geralmente eu apago as fotos tremidas ou as de teste de luz. Mas essa aqui... Ele parou. Olhou para mim com uma tristeza infinita. O que eu vou te mostrar pode acabar com a minha carreira se eles me processarem por violação de privacidade, dona Helena. Mas se eu não te mostrar isso, eu não vou conseguir dormir nunca mais. A senhora não merece o que eles estão fazendo. Ele girou o laptop lentamente na minha direção. A tela estava preta por um segundo. Eu prendi a respiração. Minhas mãos suavam frio. Eu sabia que assim que aquela imagem aparecesse, a minha vida como eu conhecia deixaria de existir. Está pronta? Ele perguntou, o dedo pairando sobre a tecla Enter. Eu apenas assenti. Ele apertou. E o que eu vi naquela tela fez o sangue das minhas veias congelar instantaneamente. A imagem na tela do computador não apareceu nítida de imediato. Era uma foto escura, tirada de um ângulo estranho, como se a câmera tivesse sido deixada em cima de uma bancada, disparando sozinha. Mas quando meus olhos focaram, o ar me faltou. Não era uma traição de cama, dessas que a gente vê em novela das 8. Não. O que eu vi ali foi um assassinato, o assassinato da minha dignidade. A foto capturava o reflexo do grande espelho do camarim da noiva. No canto direito, focadas e nítidas, estavam Patrícia e a mãe dela, Dona Sônia. Elas achavam que estavam sozinhas. Patrícia, vestida de noiva, com aquela pureza falsa de branco, segurava algo na mão direita, erguendo contra a luz. Era o meu colar de esmeraldas. Aquele que pertenceu à minha avó Joana. Aquele que eu ofereci com todo o amor do mundo no jantar de noivado e que ela desprezou. Mas a foto era estática. O pior veio quando o Beto apertou o play. A câmera ficou gravando o vídeo sem querer, dona Helena. Ele sussurrou, abaixando a cabeça. Aumente o volume. O som invadiu a minha sala de jantar. Eram risadas. Risadas estridentes, cruéis. Na tela, vi a Patrícia balançar o colar como se fosse uma cobra morta. Olha isso, mãe, dizia a Patrícia no vídeo. A velha teve a coragem de me oferecer essa tralha como presente de boas-vindas. Diz ela que tem valor sentimental. Sônia, a mãe dela, pegou o colar com a ponta dos dedos, fez uma careta de nojo e simulou que ia jogar numa lixeira imaginária. Valor sentimental paga boleto, filha? Sônia riu, ajeitando o cabelo. Pelo menos as pedras parecem verdadeiras. Dá para desmontar e vender. O ourives da Rua do Ouro paga bem. Com o dinheiro dessa velharia, a gente paga a entrada do carro novo. Meu estômago embrulhou. Mas a frase seguinte da Patrícia foi a sentença final. Ela guardou o colar numa bolsa lateral, olhou para o próprio reflexo no espelho e disse, com uma frieza que eu jamais esquecerei: o carro é o de menos. O foco é a casa. O Lucas é um banana, mãe. Ele faz tudo o que eu mando. Assim que a gente voltar das Maldivas, eu faço um drama, choro um pouco, digo que estamos apertados. E ele convence a mamãezinha querida a passar a escritura para o nosso nome. Depois disso, ela fez uma pausa dramática e sorriu. Depois disso, a gente acha um asilo bem baratinho lá no interior. Daqueles que a visita é só uma vez por mês. Ela vai estar tão dopada que nem vai perceber. O vídeo acabou. A tela congelou no sorriso vitorioso da minha nora. Eu fiquei imóvel. Não chorei. Não gritei. Na verdade, senti uma calma absoluta. Sabe aquela calmaria que antecede o furacão? Foi isso. Eu olhei para o colar na tela. A joia que minha avó usou no casamento dela, que minha mãe usou e que eu guardei por 40 anos num cofre, sendo tratado como lixo por 2 vigaristas. E meu filho chamado de Banana,
cúmplice da própria desgraça e da minha ruína. Naquele momento, a Helena mãe, a Helena boazinha, a Helena que não aparece nas fotos para não incomodar, ela morreu. E no lugar dela, nasceu alguém que eu ainda não conhecia. Alguém capaz de fazer justiça com as próprias mãos. Olhei para o Beto, que estava pálido de medo da minha reação. Beto, minha voz saiu firme, metálica. Quanto custa para você me copiar esse arquivo agora e nunca, jamais, contar para eles que eu vi isso? Eu não ia apenas me defender. Eu ia atacar. E eles não perdiam por esperar o asilo que eu estava prestes a preparar para eles. Quando a tela do computador do Beto escureceu, eu senti uma estranha leveza. Dizem que a verdade liberta, não é? Pois a verdade me libertou do peso de ser a mãe boba, a sogra ingênua, a mulher que aceita migalhas. Naquele instante, as lágrimas secaram. O que sobrou foi uma frieza cirúrgica, uma determinação que eu não sentia desde que enterrei meu marido e tive que assumir as rédeas da casa sozinha. Olhei para o Beto. Ele estava encolhido na cadeira, com medo da minha reação. "Quanto você cobra por um casamento, menino?" Perguntei. 2.500, dona Helena. Eu vou te transferir 5.000 agora, mas com uma condição. Esse vídeo e essa conversa nunca existiram. Você vai me entregar o arquivo num pendrive e apagar tudo o que tem aí. Estamos entendidos? Ele assentiu, aliviado, e saiu da minha casa debaixo de chuva, levando o segredo e deixando a arma do crime nas minhas mãos. Assim que a porta bateu, eu não fui para a cama chorar. Fui para o escritório. A velha, que eles planejavam internar num asilo barato, acordou. E ela estava furiosa. Na segunda-feira de manhã, fui a primeira a entrar na agência do banco. O gerente, Sr. Alencar, que me conhece há 30 anos, estranhou minha urgência. "Dona Helena, algum problema?" "Nenhum, Alencar. Só uma reorganização. Eu quero zerar a conta conjunta que tenho com o Lucas. Aquela de emergências." "Mas tem quase 40.000 reais lá, dona Helena. O Lucas sabe disso." "A emergência chegou, Alencar. E o Lucas não precisa saber de nada. Transfira tudo para a minha conta pessoal e cancele o cartão dele. Agora." Ver aquele saldo sumir da conta compartilhada foi o primeiro corte do cordão umbilical podre que nos unia. Mas não era suficiente. Saí do banco e fui direto ao cartório e depois ao escritório do meu advogado. Passei a semana levantando documentos. Cada extrato do cartão de crédito, cada transferência que fiz para o buffet, para a decoração, para as passagens aéreas das Maldivas. Somei tudo. O valor era obsceno. Dava para comprar um apartamento pequeno. Coloquei tudo numa pasta preta de couro. Aquela não seria apenas uma prestação de contas. Seria o cardápio do nosso próximo jantar. Durante os dias que se seguiram, eu limpei a casa. Mas não foi uma limpeza comum. Eu tirei as fotos do Lucas das estantes. Guardei os porta-retratos na gaveta. A casa ficou impessoal, fria, exatamente como eles diziam que era o meu coração. No domingo de manhã, o dia marcado para a volta deles, eu acordei cedo. Não cozinhei. Não fiz o assado que o Lucas adora, nem a sobremesa que a Patrícia finge que gosta. Coloquei a mesa de jantar com a toalha de linho mais bonita que eu tinha. Mas sobre a mesa não havia pratos nem talheres. Havia apenas o pendrive conectado na TV da sala, pausado na imagem inicial do vídeo, com a tela desligada por enquanto. E, no lugar do prato principal, a pasta de couro preta. Ouvi o barulho do motor do carro no portão. Eram eles, bronzeados, felizes e, com certeza, famintos por mais dinheiro. Espiei pela cortina e vi Lucas carregando as malas, rindo de algo que Patrícia disse. Eles pareciam hienas prestes a atacar a carcaça. Respirei fundo, alisei meu vestido, o mesmo terracota do casamento, e destranquei a porta. Eles achavam que estavam entrando na casa da mamãezinha. Mal sabiam eles que estavam entrando na jaula da leoa, e a porta estava prestes a se fechar atrás deles. O barulho da chave girando na fechadura soou como o gatilho de uma arma sendo engatilhada. Eu estava sentada na cabeceira da mesa, imóvel, com as mãos cruzadas sobre a madeira fria.
A TV, conectada ao laptop, exibia uma tela azul estática, apenas esperando o meu comando. A porta se abriu e eles entraram como um furacão de alegria falsa e perfumes importados. Lucas e Patrícia, bronzeados do sol das Maldivas, traziam sacolas de duty free e aquele ar de quem é dono do mundo. "Mãe, chegamos!" Lucas gritou, jogando as chaves no aparador, com a intimidade de quem nunca pagou uma conta de luz naquela casa. Que silêncio é esse? Cadê o cheiro do assado? Eu tô morto de fome. A comida do avião era péssima. Patrícia entrou logo atrás, sacudindo os cabelos clareados pelo sol. Ela veio na minha direção com os braços abertos, aquele sorriso de hiena estampado no rosto. "Ai, sogrinha, que saudade! A senhora não acredita como foi lindo. Trouxe um ímã de geladeira para a senhora." Ela tentou me abraçar, mas eu não levantei. Continuei rígida, como uma estátua de pedra. O abraço dela encontrou o vácuo. Ela recuou sem graça e olhou para a mesa vazia. O sorriso dela vacilou. "Ué, a senhora não fez almoço?" "Sentem-se", eu disse. Minha voz saiu baixa, mas com uma autoridade que fez os dois pararem. Não foi um convite, foi uma ordem. Lucas franziu a testa, estranhando o clima. "Mãe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A senhora tá pálida." "Sentem-se", repeti, dessa vez mais alto, batendo a palma da mão na mesa. O som ecoou pela sala vazia. Assustados, eles puxaram as cadeiras e se sentaram. Lucas na minha direita, Patrícia na esquerda. Exatamente onde eu queria. O cenário estava montado. Eles olhavam para a mesa vazia, sem entender nada. "Onde está a comida, mãe?" Lucas insistiu, impaciente. "Hoje não tem comida, Lucas. Hoje o cardápio é outro." Peguei o controle remoto com calma deliberada. "Antes de falarmos sobre a minha casa, o meu dinheiro e o meu futuro, eu tenho um presente de boas-vindas. Um vídeo especial que o fotógrafo me entregou." Patrícia relaxou os ombros, soltando um risinho de alívio. "Ah, as fotos do casamento. Ai, que tudo. Põe logo, dona Helena. Quero ver como eu fiquei linda no making of." Eu olhei bem no fundo dos olhos dela. "Você ficou reveladora, minha querida." Apertei o play. A imagem surgiu na tela grande da TV de 60 polegadas. O áudio, que eu tinha conectado nas caixas de som do home theater, preencheu a sala com uma clareza cristalina. Primeiro, as risadas. Depois, a imagem de Patrícia e da mãe dela, segurando o meu colar de esmeraldas como se fosse lixo. Na sala, o ar ficou pesado. Vi o bronzeado da Patrícia desaparecer, dando lugar a uma palidez mortal. Ela levou as mãos à boca, os olhos arregalados, fixos na tela. E então, a voz dela ecoou pelas caixas de som, alta e cruel. "O Lucas é um banana, mãe. Assim que a escritura passar pro meu nome, a gente interna a velha num asilo barato e vende aquela tralha toda." O silêncio que se seguiu ao vídeo foi ensurdecedor, mais pesado do que qualquer grito. Eu pausei a imagem exatamente no rosto debochado dela. Olhei para o Lucas. Ele estava boquiaberto, olhando da TV para a esposa, como se o cérebro dele não conseguisse processar a informação. "Patrícia", ele gaguejou. Você chamou minha mãe de velha? Você disse que eu sou um banana?" Patrícia começou a tremer. Ela tentou se levantar, gaguejando desculpas esfarrapadas. "Amor, não é isso. Isso é montagem. É fake news. A sua mãe deve ter editado isso para me queimar. Ela sempre teve ciúmes de mim." Eu soltei uma gargalhada seca, sem humor nenhum. "Sentada", gritei. O show ainda não acabou. Empurrei a pasta preta de couro pelo tampo da mesa até que ela batesse no peito do Lucas. "Vocês queriam que eu não aparecesse nas fotos, não é? Pois bem, eu decidi atender ao pedido de vocês. Eu vou desaparecer. Mas antes, vamos acertar a conta." Lucas abriu a pasta. Seus olhos correram pelos extratos, pelas notas promissórias,
pelas dívidas do cartão de crédito que eu tinha acabado de imprimir. Mãe, o que é isso? Ele perguntou, a voz fraca. Isso, meu filho, é o preço de um banana. Inclinei-me para a frente, encarando os dois com o desprezo que eles mereciam. Vocês acharam que iam me jogar num asilo e ficar com o meu suor? Vocês acharam que eu era uma velha gagá que só serve para assinar cheque? Apertei os olhos, sentindo o poder daquele momento. A festa acabou. E a ressaca de vocês está apenas começando. Lucas largou a pasta na mesa como se ela queimasse suas mãos. Ele olhou para Patrícia, depois para mim, os olhos vermelhos de vergonha e pânico. Mãe, eu juro que não sabia que ela pensava assim. Eu te amo. Vamos conversar, por favor. A gente pode cancelar essa viagem? Eu devolvo o dinheiro? Eu levantei a mão, pedindo silêncio. A hora das desculpas tinha passado. Lucas, você assinou esses papéis na semana passada, lembra? Achou que fosse a renovação do seguro do carro. Mas se você tivesse lido, veria que assinou uma confissão de dívida. Tudo o que gastei nesse casamento, 60 mil da festa, 20 mil da lua de mel, mais os empréstimos picados, está registrado aí. Vocês me devem 180 mil reais. E eu vou executar essa dívida na justiça se não começarem a pagar no mês que vem. Patrícia deu um grito estridente. Você está louca! Somos sua família! Você vai processar seu próprio filho? Família? Eu ri, caminhando até a porta da frente e abrindo-a completamente para a chuva fria da rua. Família não planeja jogar a mãe num asilo barato. Família não chama o marido de banana. Vocês não são minha família. São meus credores emocionais. E a conta fechou. E tem mais uma coisa, continuei, tirando o último documento do bolso do meu vestido. Sobre a casa. Vocês queriam tanto a herança, não é? Pois bem, ontem à tarde, doei este imóvel para a Associação de Amparo aos Idosos, com cláusula de usufruto vitalício. Enquanto eu viver, a casa é minha. Quando eu morrer, virá abrigo para quem precisa. Vocês não vão herdar nem um tijolo sequer. O rosto da Patrícia se desfez em ódio. Ela pegou a bolsa, empurrou o Lucas e saiu pisando duro, xingando baixo. Lucas ficou parado na porta, olhando para mim com aquele olhar de menino perdido. Mãe, a senhora vai mesmo me expulsar? Para onde eu vou? Eu segurei a maçaneta, firme. Você vai para onde a sua esposa mandar, meu filho. Você escolheu a sua companheira. Agora, seja homem e arque com a escolha. A vida é dura, Lucas, mas ela ensina. Espero que você aprenda. Bati a porta. O som do trinco fechando foi o som mais bonito que já ouvi. Fui até a cozinha, abri uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais e me servi uma taça generosa. Sentei no sofá, olhando para a tela preta da TV, onde, minutos antes, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Peguei o álbum de fotos que o Beto tinha deixado sobre o aparador. Abri na página daquela foto fatídica do altar. Lá estavam eles, lindos, sorridentes, falsos. E ao lado, o espaço vazio onde eu deveria estar. O espaço onde meu filho sussurrou: não aparece nas fotos. Passei a mão sobre a foto e sorri. Um sorriso verdadeiro de quem tirou uma mochila de pedras das costas. Eu não apareci na foto, meu filho. Sussurrei para a sala vazia. Mas eu nunca estive tão presente na minha própria vida como agora. Bebi um gole do vinho. O sabor era doce, frutado, com notas de liberdade. Amanhã eu ligaria para a Neide e a Glória. A viagem para a Europa ainda estava de pé, e dessa vez eu ia de primeira classe. Gostou dessa história? Se você sentiu a alma lavada com a atitude da Dona Helena, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda muito o nosso canal. Quero saber a sua opinião nos comentários. Se você descobrisse que seu filho e sua nora planejam te colocar num asilo para ficar com sua casa, você teria a coragem de fazer o que a Dona Helena fez? Ou tentaria perdoar? Escreva aí, eu perdoaria ou eu faria igual. E me conte também de qual cidade do Brasil ou do mundo
você está nos assistindo. Eu amo ler os comentários de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal Chopai e ativar o sininho para não perder a próxima história emocionante. Até lá!